Estação de ginecologia e obstetrícia, o tema é infertilidade. Pelo que demonstra do checklist, um casal buscou a consulta, querendo engravidar, né? Provavelmente estava com dificuldade de engravidar, e aí você tinha que analisar, avaliar todo o quadro e tranquilizar, explicar os próximos passos, né? Não necessariamente tratar, mas você tinha que investigar, abordar o máximo possível para você entender os motivos pelos quais esse casal não estava conseguindo sucesso na hora de engravidar. Vamos lá! O candidato apresentou-se ao casal falando seu próprio nome e perguntando os nomes dos dois. O candidato comunicou-se adequadamente envolvendo o casal na consulta, utilizando linguagem acessível e dirigindo-se ao casal, evitando direcionar a consulta exclusivamente para um dos cônjuges. Isso é importante, por mais que um somente esteja respondendo as perguntas, como vieram os dois, você tem que se comunicar com os dois. O candidato perguntou a idade da mulher e do esposo. O candidato perguntou sobre a regularidade da atividade sexual do casal. O candidato perguntou sobre queixas ou problemas relacionados à vida sexual do casal. Olha que interessante, considerar adequado se perguntar pelo menos dois dos seguintes: dispareunia, sangramento, ejaculação precoce, disfunção erétil, anorgasmia e alteração de desejo. Isso é muito importante você questionar, né? Se for na hora da prova ali, chegou, pergunta: tem problema de ejaculação precoce? Tem a quantidade adequada de esperma? Tem percebido? Como é que está a questão do desejo sexual de vocês dois? Tem dor durante a relação? Então, é muito importante. Disfunção erétil, está com algum problema relacionado a isso? É importante porque aí você aborda, né, as causas mais simples ali para fechar o diagnóstico do motivo pelo qual esse casal está com infertilidade. O candidato perguntou sobre as características do ciclo menstrual da paciente, intervalo e duração e intensidade do fluxo menstrual. Isso é muito importante, né? Até mesmo você perguntar se a paciente conhece sobre o ciclo dela, se ela entende bem o ciclo, as fases do ciclo, né? Se essa paciente sabe qual é o período fértil dela, se ela tem relações no período fértil, tem que questionar tudo isso. O candidato investigou pelo menos dois dos seguintes fatores de risco para a infertilidade feminina: infecções genitais, e aí entra DSTs, cirurgias pélvicas ou abdominais, endometriose, dismenorreia, síndrome dos ovários policísticos e galactorreia. Importante também, né? Fazem parte ali de um dos motivos, né, da infertilidade feminina. Tem que questionar tudo isso. DST sempre, né? Tanto para a mulher quanto para o homem. O candidato interrogou sobre o uso de métodos contraceptivos, caracterizando que o casal não utilizava métodos contraceptivos há mais de 12 meses. Então, ele perguntava ali e o casal provavelmente respondeu, falava: não, tem X tempo que a gente não está utilizando, né? E o médico tinha que certificar que já haviam 12 meses que eles não utilizavam nenhum método. O candidato investigou pelo menos dois dos seguintes fatores de risco para a infertilidade masculina: trauma genital, varicocele, infecções, cachumba, DSTs, uretrites. Isso é importante, né? Assim como ele investigou da mulher, tem que investigar do homem também. E, como vocês puderam ver, a prova cobra mais de um, né? Não adianta falar: já teve isso, já teve... Tem que especificar todos que você lembrar na hora da prova. O candidato questionou se algum deles já tinha tido filhos em outros relacionamentos. Isso é importante, porque se algum dos dois já tiver tido filhos, muito provavelmente a causa da infertilidade é o que não teve filhos ainda. O candidato informou corretamente ao casal que realmente se tratava de um caso de infertilidade e que necessitava investigação. O candidato solicitou e explicou ao casal a necessidade de avaliar a ocorrência de ovulação, ultrassonografia transvaginal seriada, dosagem de progesterona na segunda fase do ciclo ou no 21º dia, biópsia endometrial na segunda fase do ciclo. Então, provavelmente esse casal, né, negou todos os questionamentos do médico, apesar de que o médico tinha que fazer, vocês viram que foi cobrado. Então, o casal negou e aí o médico falou: olha, estão com quadro de infertilidade mesmo, não consegui achar a causa, precisa de uma investigação maior, não cabe ao médico generalista, o médico que está realizando a prova lá é o médico generalista, não cabe a ele realizar esse tratamento para infertilidade, isso aí é com o especialista, mas ele tem que saber investigar, ele tem que saber abordar e tentar encontrar a causa, né? Porque às vezes nem é um caso tão complicado, ele encontrando uma pequena causa ali, ele já ajusta e o casal consegue sucesso nas tentativas. O candidato solicitou e explicou ao casal a necessidade de realização de espermograma, mesmo com o antecedente do esposo ter 2 filhos de outro relacionamento. Então, provavelmente a causa era a mulher, mas não podia descartar que pudesse ser do homem também. Por isso,
o médico tinha que solicitar o espermograma para ele. O candidato solicitou e explicou ao casal a necessidade de esterossalpingografia, né, que é importante também para ver a permeabilidade das tubas uterinas, e o candidato indagou se o casal tinha alguma dúvida adicional e planejou o retorno para a apresentação dos exames. Então, assim, estação bem tranquila, não era voltado para você fechar o diagnóstico ali, era uma estação voltada para ver como você se portava, como você investigava esses casos. Muita atenção, aborde, converse com ambos, né? Não converse direcionado para um, aborde a consulta integrada entre os dois, entre o casal, questione e, no final, sempre pergunte se esse paciente, se esse casal tem alguma dúvida.